Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós estamos reprisando alguns programas porque nós estamos preparando para vocês um novo Portal de Luz, com um novo formato e com a participação especial de Marlene Nobre. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. Nós estamos estudando com vocês alguns capítulos, ou seria, melhor dizendo, alguns casos, do meu livro Nossa Vida no Além. Já vimos diferentes situações que nós atravessamos após a morte física. Mas existe uma pergunta que não quer calar. E o sexo? Será que no mundo espiritual nós teríamos também a relação sexual? Será que isto faria parte até da conduta dos benfeitores espirituais ou daqueles que já atingiram um certo nível de evolução? Nós procuramos, então, nos 130 livros que estudamos especialmente a respeito das mensagens recebidas pelo Chico, procuramos separar os diferentes assuntos e nós nos surpreendíamos a cada passo, porque tínhamos informação muito precisa sobre os diferentes assuntos. E nós lemos, por exemplo, em André Luiz, uma frase que é muito importante. Ele diz assim: enganam-se, lamentavelmente, quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da vida. E prossegue mais adiante. Nos planos enobrecidos, portanto, ele está falando de planos onde os espíritos são mais evoluídos, realiza-se também o casamento das almas
conjugadas no amor puro. Verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente, quanto mais ativo se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. Por isso vemos muitas criaturas encarnadas que, embora separadas de sua alma gêmea, desenvolvem serviços de amor aos semelhantes, a fim de aplicarem de forma útil suas energias sexuais, até que um dia possa reencontrá-la nas outras dimensões da vida infinita e integrar-se em seu halo energético. Aí, então, terão a complementação ideal. São palavras do André Luiz para indicar: olha, existe casamento no mundo espiritual, as almas se atraem pelo amor puro, há casos em que se distanciam, um reencarna, o outro fica, e assim nós vamos vivendo e aprendendo, através de encarnações sucessivas. Mas agora, uma pergunta. E no jovem, né? Como ficam as inquietações da libido, os anseios para ter uma parceira ou um parceiro ideal? Eu fui buscar, nas mensagens recebidas por Chico Xavier, informações de Ivo de Barros Correia Menezes, o Ivinho, como é conhecido na sua residência junto de sua família. Na verdade, ele enviou 20 cartas para sua mãe, através do médium Chico Xavier. 6 dessas cartas estão no livro Retornaram Contando. 5 outras estão no livro Gratidão e Paz, e algumas foram publicadas esparsamente. Em 1983, 5 anos após a sua desencarnação, que ocorreu aos 18 anos, ele desabafou com a mãezinha Neide. Continuo desencarnado e prossigo querendo casar-me e ser pai de família. Estimo os avós que me favorecem aqui com os melhores ensejos de ser feliz. Mas no fundo de mim mesmo, o que desejo realmente será formar na juventude do meu tempo e adotar uma vida caseira, pródiga de bênçãos de paz. Mãe Neide, é que seu filho anda partido em 2. Tamanho é o meu anseio de realizar-me na condição de homem. Na 6ª carta, psicografada em 26 de maio de 1984, Ivinho continuou a dialogar francamente com o coração de sua mãe, expondo seus anseios mais íntimos. Aquele desejo de passear com uma garota tiracolo, essas são expressões dele, do Ivinho. Então, esse desejo de passear com uma garota tiracolo, observando se ela nos serviria para um casamento futuro, isso prevalece comigo. Então, ele continuava buscando uma pessoa no mundo espiritual para compartilhar. E ele prossegue. Muitos rapazes se desligam com facilidade desses anseios.
Tenho visto centenas que me participam estarem transfigurados pela religião e outros adotam exercícios de yoga com o objetivo de cortarem essas raízes da mocidade com o mundo. E prossegue Vinho. Meu tio Ivo fala em amor entre os jovens, apenas usufruindo o magnetismo das mãos dadas. E até já experimentei. Mas a pequena não apresentava energias que atraíssem para longos diálogos sobre as maravilhas da vida por aqui. Fiz força e ela também. No entanto, nos separamos espontaneamente, porque não nos alimentávamos espiritualmente um ao outro. Creio que meu caso é uma provação que apenas vencerei com o apoio do tempo. Se estivesse aí, faria 25 anos em janeiro próximo, naquela mensagem que ele está dando, né? Um tempo lindo para se erguer um lar e criar filhos. E prossegue Vinho. Realmente, a aprovação com vistas à disciplina emotiva parece implícita, no meu caso, à semelhança de milhares de outros jovens. E como ele mesmo pôde constatar entre seus companheiros de vida nova. Mas vamos anotar a sinceridade do coração do Ivinho, que está abrindo por inteiro a sua alma à mãe em busca de apoio. Nessa mesma carta, Ivinho continuou. Mamãe Neide, por que será que o homem passa por este período de necessidade de integração com uma outra criatura no casamento? Sei lá. A minha avó Celeste considera fácil esta abstenção por aqui, porque nos afirma que em nossa esfera não há possibilidade de gravidez. Vejam bem, lá entre as mensagens que o Ivinho trouxe, e foram 20, publicadas em 2 livros e algumas esparsas, nós observamos essa pérola, né? A avó dele, chamada Celeste, diz para ele que na dimensão em que está não há possibilidade de gravidez. E o Ivinho prossegue. Mas com gravidez ou sem ela, eu queria uma companheira, loura ou morena, que se parecesse com você, que me protegesse, que me conseguisse organizar os lugares para descanso, que eu pudesse beijar muitas vezes para compensá-la do carinho que me consagrasse. Dizem por aqui que os pares certos trocam emoções criativas e maravilhosas no simples toque de mãos. No entanto, estou esperando milagre. Meus amigos, nós vemos nos apontamentos do Ivinho que na Terra, rapazes e moças buscam dedicar-se aos esportes na tentativa de liberar o magnetismo do sexo. No entanto, para ele, nem esse jeito ele conseguia dar. O jovem não disse, mas o esporte na espiritualidade tem outras modalidades, uma vez que o sistema muscular estriado ou esquelético existe no corpo físico, mas não permanece no perispírito. Então, lá ele não utiliza senão a força mental e os deslocamentos individuais que se operam na faixa da volitação. Bem, o importante é nós prosseguirmos, né, pensando no que ele trouxe, né? Ele foi sincero, não teve coragem de mentir quanto ao seu verdadeiro estado mental em relação ao sexo.
E nós aprendemos muito. Nós aprendemos que há uma finalidade nisso tudo, que há uma finalidade de integração entre as almas, né? Como ele confessa para a mãe, né? Que é a confidente dele, a sua melhor amiga, né? Mas ele, nas cartas, ele vai se tornando mais tranquilo à medida que o tempo vai passando. Como eu disse, foram 20 cartas, né? E ele, então, diz para a mãe, finalmente, refiro-me ao assunto, porquanto noto que a maioria dos jovens desencarnados que se comunicam dão uma volta no caso e passam por cima. No entanto, eu sei que a maioria deles está em posição semelhante à minha. Mas não há de ser nada. Acredito que vou entrar no cordão das mãos entrelaçadas e depois lhe darei notícias. Como nós estamos vendo, as cartas do jovem Ivo à sua mãe constituíram, a nosso ver, um esforço enorme de seu espírito para adaptar-se ao plano espiritual. Com esse desabafo, possibilitado durante tantos anos pela psicografia, ganhou forças para resistir, contando principalmente com a compreensão da mãe e da avó. Então, no mundo espiritual, seu avô Barros chegou a sugerir-lhe uma nova encarnação, mas o jovem apavorou-se. Ele não queria saber de reencarnação, queria continuar ligado à mesma família que o havia recebido na última encarnação e que o chamara de Ivinho. Aí está este caso muito interessante que nos fala sobre o sexo do além. Nós devemos ter certeza de que não nos tornaremos anjos após a desencarnação. Levaremos a nossa libido, levaremos os nossos problemas para o outro lado e resolveremos de acordo com o nosso grau de compreensão daquilo que estamos realizando. Mas teremos oportunidade de estudar outros casos e outros assuntos interessantes do outro lado da vida. O programa Portal de Luz tem o apoio cultural de... Ligue 5585-1977 e assine a Folha Espírita. Assinando agora, por 2 anos você ganha um livro da editora Fé, inteiramente grátis. Fundada em 18 de abril de 1974, a Folha Espírita leva informação e qualidade até você. Ligue 5585-1977 e assine a Folha Espírita. Não vos canseis pelo ouro. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Conhece-se a árvore pelos frutos. Você está procurando uma razão para seguir o Cristo? Nós temos mais de 200. Creche Lar do Alvorecer. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Nós temos muitos produtos e nos colocamos à sua disposição, às suas ordens. Se quiser saber mais sobre a Folha Espírita e os livros, telefone ou passe um e-mail. Esse é o momento doutrinário, próximo quadro nosso. E quem vai nos falar é o Maida. Vamos ouvi-lo. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. O Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Tocando o Barco, lição número 18, trouxe para nossa reflexão o tema Na Hora da Queda. Quando a máquina apresentar desajustes, o operário não lhe derriça o martelo, conserta-a.
Quando a embarcação mostra brecha perigosa, o timoneiro não se lembra de afundá-la, socorre-na. Quando a plantação foi invadida de praga, o cultivador não a larga em abandono, oferece-lhe recursos à defensiva. Quando o fogo lavra o aposento, o chefe do lar não espalha a gasolina para que se complete a destruição do edifício, mobiliza extintores de incêndio. Se o aprendiz tropeça no estudo, o professor não o expulsa da escola, desdobra-se nos processos de correção. Se o acidentado exibe mutilações, o médico não lhe sacrifica o resto do corpo, dá-lhe o apoio possível. Isto acontece regularmente nas esferas das ações comuns. Recorda a importância de nossa atitude no campo do espírito. Se te reconheces por irmão do próximo, ao sabê-lo caído em falta, não lhe agraves o sofrimento atirando-lhe golpes de sarcasmo ou farpas de censura. Amparemo-lo para que se levante, qual se o erro nos pertencesse. Isto porque precisamos considerar que, numa casa de devedores, como é a terra na qual respiramos e agimos à procura de libertação e melhoria, burilamento e evolução, todos temos, encarnados e desencarnados, contas a solver e compromissos a resgatar. Em matéria de auxílio, se hoje é para nós o dia de dar, amanhã, provavelmente, se nos fará o dia de receber. Obrigado pela companhia. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. A nossa professora Sandra Marinho nos traz um lembrete importante para o dia a dia. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, o que me inspirou para o tema de hoje foi uma lição que li no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo mentor Emmanuel. De imediato me chamou a atenção o título, A Cortina do Eu. Bem sugestivo, não acham? Imaginem-se por trás de uma cortina. Na verdade, ela nos encobre, não deixando transparecer a nossa imagem verdadeira. Às vezes reflete apenas nosso vulto. O autor se refere a uma postura bastante comum que a maioria de nós tem em maior ou menor grau, mas que neutraliza o nosso esforço de reforma íntima. Chamemos de personalismo. Emmanuel nos recomenda observar qual é a nossa porcentagem de capricho individual, pois perceberemos que ela é enorme. Ele também nos lembra que a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Mesmo quando nos escondemos por detrás de uma postura simuladamente despretensiosa, em tudo ou em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Não é fácil perceber esta postura em nós mesmos. Mas, se não aprofundarmos o nosso autoconhecimento, como saberemos se de fato estamos mudando para melhor? Então vamos lá. Analisem comigo se acaso alguma vez nos decepcionamos com alguém que estimamos e até amamos. Será que o motivo não foi o fato dessa pessoa, antes tão concordata com tudo que falávamos, pensávamos e decidíamos, não resolveu um dia discordar ou agir de modo contrário? E esse fato fez com que esfriasse a relação e já não é a mesma coisa quando estamos juntos? Outra situação que talvez já vivenciamos, se puxarmos pela memória. Aliás, acho que esta é ainda mais fácil da gente lembrar. Pensaram em quantas vezes, durante um trabalho em equipe, quer seja no exercício profissional, na escola, na faculdade ou até mesmo na atividade voluntária, tudo ia bem,
porque afinal de contas estávamos no comando com as nossas ideias e metodologias aceitas pelo grupo, até o instante que outros trouxeram novas sugestões e formas diferentes de realizar o trabalho. Então, mesmo sem perceber, esmorecemos, perdemos interesse na empreitada, jogamos a toalha, porque não estávamos mais no comando, não estávamos mais em evidência. E não para por aí as ocasiões em que deixamos transparecer a nossa vaidade. Já perceberam que quando estamos numa posição superior, doamos com satisfação ao irmão necessitado e não raro nos sentimos realmente bons e caridosos, principalmente quando somos exaltados nas qualidades e benevolentes. Entretanto, é comum não demonstrarmos a mesma boa vontade com alguém mais abastado que nós. Às vezes economizamos até um simples sorriso de gentileza. É o nosso ego falando mais alto, abafando os nossos esforços na caminhada evolutiva. Se dessa autoanálise percebermos tais atitudes em nós, não devemos nos decepcionar conosco mesmos e desistir de mudar. Vencido o primeiro passo, que é a autoanálise, busquemos no nosso modelo maior, que é Jesus, a inspiração para a mudança. Vamos meditar sobre a sua lição de humildade. Em nenhum momento Jesus se colocou em primeiro plano. Seu olhar se mantinha com a mesma compassividade, tanto para o rico quanto para o pobre. Para ele todos mereciam seu respeito, mereciam ser ouvidos e considerados. Ele, por sua vez, era e sempre será o maior. Pensemos nisto. Um grande abraço. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Até a próxima semana.